Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é medidas de dispersão. Como objetivos, nós vamos conhecer as medidas de dispersão, compreender a importância das medidas de dispersão, aprender a calcular a variância, o desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação. As medidas de dispersão mostram a variabilidade do nosso conjunto de dados em relação a uma região central. Essas mensurações indicam se o conjunto de dados é homogêneo ou heterogêneo. Além disso, mostram se a medida de tendência central escolhida representa bem o conjunto de dados que está sendo trabalhado pelo pesquisador. As medidas de dispersão indicam a variabilidade que os dados apresentam entre si. Se todos os valores são iguais, não há dispersão, ou seja, o nosso conjunto é homogêneo. Se os valores não são iguais, existe dispersão e o nosso conjunto de dados é heterogêneo. Quando a dispersão é pequena, os valores são próximos uns dos outros. Quando a dispersão é grande, os valores são muito diferentes entre si. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que um aluno obteve a média 7. As notas desses alunos nos 4 bimestres poderiam ter sido diferentes. Por exemplo, exemplo 1. Ele poderia ter tirado 7 nos 4 bimestres. 7 no primeiro, 7 no segundo, 7 no terceiro e 7 no quarto. Então, a média desse aluno é 7. No segundo exemplo, ele poderia ter tirado 8 no primeiro bimestre e no terceiro, e poderia ter tirado 6 no segundo bimestre e no quarto. Somando as notas e dividindo por 4, que é o número de bimestre, nós temos aí também a média 7. Ou então, no terceiro exemplo, ele poderia ter tirado 3 no primeiro bimestre, 7 no segundo bimestre, 8 no terceiro bimestre ou 4 no quarto bimestre. Somando aí as notas, 3 mais 7 mais 8 mais 10 dividido por 4, nós também temos a média 7. Ou seja, ele teve um desempenho ruim no primeiro bimestre e um ótimo desempenho no quarto bimestre, considerando esse exemplo 3. Tá? Então, nós não conseguimos visualizar uma caracterização do nosso conjunto de dados somente com a média. Né? Então, é interessante utilizar também uma medida de variância. Tá? No exemplo 1, nós não temos dispersão, ele tirou sempre a mesma média. No exemplo 2, nós temos pouca dispersão. No exemplo 3, nós temos muita dispersão. Teve um bimestre que ele tirou 3, uma nota muito baixa, e um bimestre que ele tirou 10, uma nota muito alta. Existem várias medidas de dispersão. As medidas descritivas mais comuns para quantificar essa variabilidade, essa dispersão, são amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação. Vamos ver as vantagens e as desvantagens de utilizar cada uma delas e como que nós encontramos essas medidas. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de observações. Então, a amplitude total é igual ao número maior menos o número menor. Então, considerando aquele exemplo, né, que nós vimos as notas do aluno com média 7, com as seguintes opções. Né? O exemplo 1, ele tirou 7 em todos os bimestres, 7 menos 7 é 0. No exemplo 2, ele tirou 8 como maior nota e 6 como menor nota. Então, amplitude total, 3. No exemplo 3, a amplitude foi igual a 10, que foi a maior nota, menos 3, que foi a menor nota, 7. Então, a gente pode observar que o conjunto de dados mais disperso ou menos homogêneo é o que possui a maior amplitude, que é o exemplo 3. Vamos ver o desvio médio. Mas antes de ver o desvio médio, vamos ver a média dos desvios da média. Né? Os desvios da média são cada um dos valores dos indivíduos de um conjunto de dados ou elementos de um conjunto de dados menos a média. Tá? Toda vez que a gente soma esses desvios, né, cada observação menos a média, nós temos o resultado zero, sempre vai ser zero. Né? Então, considerando lá aquele exemplo que ele tinha a média 3, aliás, a nota 3, 7, 8 e 10, a média igual a 7, né? Então, 3 menos 7, mais 7 menos 7, mais 8 menos 7, mais 10 menos 7 é igual a 0. 0 dividido por 4, 0.
Então, nós não conseguimos calcular a variabilidade dessa forma. Uma forma de calcular a variabilidade é utilizar esses desvios em módulo, para evitar o cancelamento mútuo entre os valores positivos e negativos dos desvios. É menos conveniente que outras medidas estatísticas, como variância e desvio padrão, para o estudo da variabilidade. Por quê? Porque nós temos ali o cancelamento dos sinais, né? E aí, se nós tivermos valores negativos no nosso conjunto de dados, essa variabilidade não vai ser calculada de uma forma correta, tá? E para resolver esse problema, nós utilizamos a variância. A variância é a média das diferenças quadráticas de n valores em relação à média. Então, nós elevamos as diferenças da média ao quadrado. Então, o cálculo da variância é calculado dessa forma. É a somatória de cada uma das observações menos a média elevada ao quadrado, dividido por nzão, que é o número de observações. Porém, quando nós temos uma variância amostral, uma variância da amostra, a gente faz uma correção e divide por n menos 1, tá? Então, a amostra, nós devemos calcular essa média usando o denominador de n menos 1 no lugar de n. Então, quando nós observamos todos os valores da minha população para uma determinada característica, nós utilizamos nzão. Quando nós utilizamos uma amostra, ou seja, a parte representativa da população, nós utilizamos n-1. A variância para a população, ela é conhecida como sigma ao quadrado. E a variância para a amostra é conhecida como S ao quadrado, né? Então, caracteres gregos, caracteres convencionais, ok? E, pessoal, a gente não tira a raiz quadrada, tá? Então, o símbolo da variância é sigma 2, sigma ao quadrado, e S2 para a amostra, S ao quadrado, ok? Quando a gente tem dados agrupados em distribuições de frequência, normalmente amostras, né? Porém, se nós tivermos população dos dados agrupados, vai ser nzão aqui no lugar da fórmula. Mas para a amostra vai ser S ao quadrado igual a somatória de y menos y médio elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta. Esse y, no caso, é o ponto médio, tá? O desvio padrão, né, é uma outra medida que a gente utiliza que tem uma vantagem sobre a variância, tá? Porque a variância ela tem uma desvantagem que é a dificuldade de interpretação, por ter sua unidade de medida elevada ao quadrado, né? Por exemplo, se nós estivermos trabalhando com peso e esse peso for medido em quilograma, ok? Esse quilograma da variância vai estar elevado ao quadrado. Então, nós utilizamos o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e a unidade de medida volta ao normal. E então, o S, que é considerado o desvio padrão, ou sigma, para a população, é igual à raiz da variância. O desvio padrão expressa o desvio de cada um dos valores em relação à média. Por exemplo, né? Se estamos tratando de altura de pacientes, nós teremos, por exemplo, uma média de 1,65 metros e uma variância de 0,16 metros quadrados. Então, fica aí difícil a comparação da média em relação à variância por causa dessas unidades de medidas diferentes. Portanto, para se voltar à unidade original, deve-se extrair a raiz quadrada de S2, S ao quadrado da variância, obtendo-se o desvio padrão, no caso, de 0,4 metros. Então, fica fácil de comparar ali com a média. A média é 1,65 e o desvio é mais ou menos 0,4 metros. O erro padrão também é uma medida que a gente utiliza, que avalia a precisão do cálculo da média populacional. Quanto melhor a precisão no cálculo da média populacional, menor será o erro padrão, tá? Então, aí a gente tem o erro padrão representado por S, Y barra, que é S da média, né? Que é igual a raiz quadrada da variância dividido por N, né? Ou então, é só pegar o desvio e dividir pela raiz de N. Vai dar o mesmo resultado e nós temos aí o erro padrão. O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão, utilizada para comparar em termos relativos o grau de concentração em torno da média.
é uma medida dimensional, sem unidade de medida. Então, podendo ser expresso em termos decimais ou percentuais. Se nós multiplicarmos por 100, nós temos percentual. Se nós não multiplicarmos por 100, nós temos os valores de proporção, os valores decimais. Então, o coeficiente de variação vai ser igual a S dividido pela média, vezes 100, isso em porcentagem. Ele é bem interessante porque, por exemplo, se nós tivermos dois grupos, um com média 5 e o outro com média 70, os dois com o mesmo desvio padrão, 4, né? Não significa que eles têm a mesma variabilidade por ter o mesmo desvio, né? Por quê? Porque é em relação à média. Uma média é 5 com desvio 4. A outra média é 70 com desvio 4. Então, significa que o primeiro ele tem uma variação muito maior, porque em relação a essa média, 5 para 4 são valores muito próximos. E 70 para 4 são valores distantes, diferentes. Então, nós temos variabilidades mais baixas, né? Se nós calcularmos aí o coeficiente de variação, fica muito mais fácil de observar, né? Coeficiente de variação é igual ao desvio dividido pela média. Então, do primeiro lá vai ser 5 dividido por 4 vezes 100. Nós temos 40% de coeficiente de variação. E o outro exemplo que eu tinha falado é 70, que é a nossa média, né? Então, é 4 dividido por 70, né? O primeiro eu disse errado, né? O primeiro, a média é 5 e o desvio padrão é 4. Então, desvio 4 dividido por 5 vezes 100. 4 dividido por 5 vezes 100 é igual a 40%. E no segundo, nós temos 4 dividido por 70 vezes 100, nós temos 3%, tá? De coeficiente de variação. Então, o primeiro tem um coeficiente de variação de 40%, o segundo tem um coeficiente de variação de 3%. Quem varia mais é o primeiro, que tem média 5 e desvio padrão 4. Então, fica muito mais fácil de visualizar, né? O conjunto com maior coeficiente de variação é o que apresenta maior variabilidade, tá? Alguns especialistas consideram conjuntos com baixa dispersão que têm coeficiente de variação menor ou igual a 15, média dispersão de 15 a 30% e alta dispersão maior ou igual a 30%. Esse coeficiente de variação, né, só reforçando, é útil na comparação de duas variáveis ou grupos que a princípio não são comparáveis, né? Por exemplo, grupos com ordens de grandeza ou unidades de medidas das variáveis diferentes, tá? Então, nós podemos comparar aí esses valores. Vamos aos nossos exemplos. Supondo, né, aquele exemplo do cachorrinho, supondo que estamos estudando o peso de cães da raça Beagle, dado em quilogramas, foram observados 5 cães desta raça, e os pesos foram 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Qual a variância, o desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação do peso desses animais? Supondo que a média, né, que nós já calculamos, é 9,92 kg. Então vamos lá, vamos fazer os cálculos. A variância é igual à somatória de cada uma das observações menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. A nossa média é 9,2, o n é 5. Então, primeiro valor, 9,1, menos 9,92 ao quadrado. Mais segundo valor, 9,5, menos 9,92 ao quadrado. Mais o terceiro valor, 9,8, menos 9,92 ao quadrado. Mais o quarto valor, 10,2 menos 9,92 ao quadrado. E o quinto e último valor, 11 menos 9,92 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5 menos 1. A variância é igual a 0,53 kg ao quadrado. O desvio padrão, né, que a gente chama de S, é igual à raiz quadrada da variância, que é a raiz quadrada de 0,53, que é 0,73. Então, nós temos o erro padrão agora, que é SY barra, que é igual à raiz quadrada da variância dividido por N. 0,53 dividido por 5 tira a raiz, 0,33 kg. O coeficiente de variação vai ser 0,73 dividido por 9,92 vezes 100 e o nosso coeficiente de variação 7,36% aproximadamente. Tá? Aqui os cálculos foram feitos
na planilha, né, no Google Planilhas. Temos valores bem parecidos, né? Então, como um resuminho, a variância foi igual a 0,527 kg ao quadrado, aproximadamente 0,53. O desvio padrão foi 0,726 quilogramas, né? Não ao quadrado, né? O quadrado é só a variância. O erro padrão foi 0,325 kg e o coeficiente de variação foi 7,32%. Atenção, pessoal, não se esqueçam de colocar a unidade de medida, né, quando vocês forem indicar aí os nossos valores. Vamos ao segundo exemplo. Aquele exemplo que a gente considerou a distribuição de frequência do número de visitas anuais de 11 proprietários de cães a um pet shop. E responda qual a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação de visitas a esse pet shop. E a média é igual a 33,32 visitas. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa tabela da distribuição de frequência e o número de visitas anuais de 11 proprietários de cães a um pet shop no ano de 2017. Então, vamos lá. O que nós vamos utilizar para calcular a variância é o ponto médio e a frequência absoluta. Por quê? O cálculo da variância é igual à somatória de y menos y médio elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta dividido por n menos 1. A média é igual a 33,32 visitas. O n é igual a 11. A variância vai ser igual ao primeiro ponto médio, 19,5 menos 33,32, que é a média ao quadrado, vezes a frequência absoluta dessa classe, 4. Mais 38,5, que é o ponto médio da segunda classe, menos a média, 33,32 ao quadrado, vezes 6. Mais o 57,5, que é a frequência absoluta da terceira classe, menos a média, que é o 33,32 ao quadrado, vezes 1, dividido por 11 menos 1. Então, nós temos uma variância de 150,96 visitas ao quadrado. O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. A variância foi 150,96. Então, é a raiz quadrada desse valor, que é igual a 12,29 visitas. O erro padrão é igual a S, Y barra, né, ao erro da média em relação à média, que é igual a raiz quadrada da variância dividido por N. A raiz quadrada de 150,96 dividido por 11, que é 3,70 visitas. Já o coeficiente de variação em porcentagem é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100. O desvio padrão é 12,29, a média 33,32, divididos vezes 100 é igual a 36,88%. Ok? Então, um resuminho aí, a variância foi igual a 150,26 visitas ao quadrado, o desvio padrão foi de 12,29 visitas, o erro padrão foi de 3,70 visitas e o coeficiente de variação de 36,88%. Calcule você agora, pessoal. Calcule, supondo que estamos estudando o número de atendimentos realizados em uma semana por profissionais de um estabelecimento, foram observados 10 profissionais e o número de atendimentos realizados por cada um foram os seguintes: 18, 19, 20, 21, 21, 22, 24, 34, 35 e 37. Com a variância, desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação. E o segundo é: considere a distribuição de frequência do peso de 30 elementos e responde qual a variância, o desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação do peso desses elementos. E aí nós temos a tabela da distribuição de frequência. Ok? O que aprendemos hoje? As medidas de dispersão, a importância das medidas de dispersão, calcular a variância, o desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação. Então, é muito importante utilizar, junto com uma medida de tendência central, uma medida de dispersão. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, pessoal!